Daqui a pouco aparece. Posta no grupo lá, que acabou que você vai iniciar outro. Ligar pra net, reclamar o negócio dos canais e essa internet faz isso. Bom, caiu e eu tô reiniciando uma nova. Tá fraquinha a internet aqui hoje. Cirilo já voltou, né, Cirilo? Isso é que é gente rápida. Regina apareceu. Espero que não caia várias vezes, né? O Gui apareceu. Marília Lindona apareceu. A Jaqueline apareceu. Então, vamos lá, né? Vamos lá porque vai ficar registrado e o pessoal vai poder ver novamente, tá bom? Então vamos caminhar um pouquinho. Aí o texto é de Romanos 15:5 e diz lá: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. O texto de Romanos, ele diz que o Deus Todo-Poderoso pode nos conceder o mesmo sentir. E aí eu disse para vocês que lendo um livro, li de um pastor que estava no ônibus, e lá no ônibus, sentado próximo ao corredor, ele viu chegando um senhor com uma moça. Ela provavelmente estava entrando na adolescência. E o pastor reparou que esse homem assentou-se, colocou a moça para sentar, e ela provavelmente adolescente, ele colocou o braço em torno dela. E o pastor reparou que a menina só conseguiu se manter em pé por causa daquele homem colocando o braço em torno da moça. O pastor deduziu que provavelmente fosse o pai. E aquela moça começou a conversar com aquele homem, e ela foi falando, e o pastor, observando, viu que conquanto ela tentasse falar, as articulações dos lábios e o movimento dos braços não eram coordenados. Ele conseguia ouvir e ele percebia que a moça, ela tinha uma capacidade de raciocínio bom, ela estava alegre, mas o organismo não respondia à capacidade cerebral. Os membros, o corpo não respondia satisfatoriamente aos comandos da mente. E o pastor, naquele instante, a semelhança do Senhor Jesus, que olhou para o povo em torno dele, os fariseus em torno dele, e viu que eles estavam cegos espiritualmente, comparou com a cegueira daquele que era cego. E o pastor pensou que a mesma coisa poderia ser dito, assim como Jesus disse que aquela geração, muitos daquela geração estavam cegos. A gente poderia dizer, pensou o pastor, que muitos cristãos estão sofrendo uma seríssima crise espasmódica, onde o cérebro manda o comando, onde o cérebro diz o que fazer, mas o corpo não responde satisfatoriamente. Há um rompimento de ação simultânea, coordenada entre o que o cérebro fala, o que o cérebro comanda e o que o corpo responde. E eu fiquei observando esse pastor falando dessa crise espasmódica, seríssima, e eu fiquei pensando que, de fato, infelizmente é bem verdade. Por quê? Presta atenção. A Bíblia diz para nós, em Efésios capítulo 5, versículo 23, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que Jesus é o cabeça do corpo e o corpo é a igreja. Então, Jesus é o cabeça do corpo é a igreja.
A mesma ideia vai estar em Colossenses 1,18. Só que em Efésios e em Colossenses, nos primeiros dois textos que eu citei, diz que o cabeça do corpo é Jesus, mas focado no corpo que é a igreja. E depois em Colossenses é focado na cabeça, né, no cabeça que é Jesus do corpo. Pouco importa, mas o fato é que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Entendem isso? Agora, a bem da verdade, quantas vezes o corpo de Cristo, a igreja, não está em perfeita sintonia com o cabeça Jesus Cristo? Então, isso é importante pensarmos nisso e refletirmos nisso agora. Vou dar um exemplo para vocês de uma igreja que as atitudes dela não coadunava com o cabeça Jesus Cristo. A igreja em Coríntios. A igreja em Coríntios, você conseguia perceber que Paulo diz que existia partido no meio delas. A igreja em Coríntios diz para o apóstolo Paulo que quando ele fosse lá tinha que levar carta de recomendação para ser recebido, ou seja, eles eram arrogantes. A igreja em Coríntios tinha problema de ciúmes. A igreja em Coríntios tinha problema de aceitação de pecados absurdos que Paulo diz no capítulo 5, nem entre os gentios se via coisa semelhante. A igreja em Coríntios, Paulo diz que não tinha gente capacitada para julgar os problemas da igreja e era preciso apelar para os tribunais comuns. A igreja em Coríntios estava tendo dificuldade em todas as áreas que a gente possa imaginar. Mas eu e você podemos dizer que aquela igreja não era uma igreja de Cristo? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para falarmos que ela não era? Não, ela era. Mas podemos afirmar categoricamente que ela não estava comportando-se como o cabeça quer que ela comporte. E aí é importante eu e você focarmos nesse desafio hoje. Termos ao ponto de que o cabeça coordena, o que o cabeça manda, todo o corpo obedece. Para um pouquinho, pensa comigo. Como seria bom se nós conseguíssemos desenvolver esse ambiente nos nossos pequenos grupos? Estão me entendendo? Dá um sinalzinho aí se vocês estão entendendo, né? O Senhor Jesus coordena, o Senhor Jesus manda, o Senhor Jesus ordena, e nós, como corpo de Cristo, respondemos. Estão entendendo? Não seria espetacular isso? Não seria extraordinário isso? E como é ruim, percebemos que o oposto, muitas vezes, é o comum. O não estarmos obedecendo a Cristo como convém. É um problema que a gente precisa de resolver. Mas por que a gente precisa de resolver esse problema? Porque quando a igreja de Cristo não anda conforme o querer de Cristo, igreja entenda-se eu, Walter, Eliane, Siqueira, Janine, Jailson, Lorena, Ana Paula, igreja nós, entenda bem, quando nós não andamos em perfeita sintonia com o cabeça que é Cristo, o que acontece conosco? Nós damos mau testemunho. Por nossa causa, o nome do Senhor é blasfemado. Olha, para você ter uma ideia, vou te dar 3 situações onde ocorreu isso com cristãos. Uma delas foi numa universidade na Índia. Um professor universitário hindu, ele percebendo que um de seus alunos era cristão, ele disse assim: se vocês cristãos vivessem como Cristo viveu, a Índia estaria aos seus pés amanhã mesmo. Olha o que esse professor disse para aquele aluno: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo viveu, a Índia estaria amanhã mesmo aos pés de Cristo. Eu entendo que é assim, que é procedente. Eu entendo que se nós tivéssemos mais harmonia com como Jesus quer que andemos, a realidade do cristianismo seria outra. Um outro exemplo também é reverendo que era muçulmano, se converteu, Skadar Jadeerd, ele dizendo para os cristãos, ele afirmou o seguinte: se todos os cristãos fossem cristãos, à semelhança de Jesus, hoje
o Islã não existiria mais. Se todos os cristãos fossem como Jesus, hoje o Islã não existiria mais. Então, na cabeça desse ex-muçulmano, o problema do crescimento do muçulmanismo é a falta de consonância da nossa vida, corpo de Cristo, com o cabeça. Às vezes nossa cabeça, nosso ser, nós estamos cheios de boa dogmática, de bons ensinos, de boa cultura, mas nós não conseguimos colocar em prática. Às vezes nós estamos cheios de boas informações, de profundidade, nós gostamos de dizer, mas porque igreja, mas na hora do vivenciar aquilo que aprendemos, travamos. O corpo dá crise. Um último exemplo que eu queria citar para vocês foi um missionário que questionou Mahatma Gandhi, dizendo para ele o seguinte: você cita tanto a palavra de Jesus e até hoje não se tornou um cristão? E Mahatma Gandhi disse assim para esse missionário: eu não rejeito Cristo, eu amo Jesus. Apenas creio que muitos de vocês são bem diferentes do vosso Cristo. É triste, mas muitas vezes eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu tenho que estar em perfeita harmonia com o meu Senhor. Então, a gente precisa de resolver esse problema do que o cabeça fala, o comando do cabeça para o corpo e o corpo não tendo consonância. Nós precisamos de resolver esse problema. Então, eu queria dizer como a gente pode resolver esse problema. Primeiro, produzindo frutos que demonstrem que estamos ligados ao corpo. Nós precisamos de produzir frutos que demonstrem que estamos ligados ao corpo. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, vai se destacar isso. Ele vai dizer para nós claramente que nós precisamos de ter uma postura que pelos frutos sejamos julgados. E esses frutos, diz Tiago capítulo 3, versículo 2, ele tem que ser consonância, ele tem que ter consonância. Ele diz assim que da mesma fonte não pode jorrar o doce e o amargo. A figueira não pode produzir azeitona, ou seja, se espera que dos cristãos se produza frutos que mostrem quem nós somos. A que fruto? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Quais são os frutos que estão lá? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos que produzir isso. Quando as pessoas observarem que nós temos isso na nossa vida, o que vai acontecer? Vai acontecer que elas vão perceber que nós e o próprio Cristo estamos plenamente ligados. Colossenses fala para nós, capítulo 2, versículo 6, que assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar como Ele andou. Então, assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar como Ele andou. Isso é muito relevante. E é importante que a nossa dinâmica de agir, de ser, tem que ter consonância a Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Para encerrar esse ponto, eu queria dizer para vocês que isso é muito evidente quando Jesus, por exemplo, foi crucificado, e lá na cruz do Calvário, ele disse em Lucas capítulo 23, 34, para que Deus não perdoasse aqueles que estavam fazendo o que estavam fazendo com ele. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí você pega a história e vai parar lá em Atos capítulo 7, versículos 59 ao 60. E você vai encontrar Estevão, um discípulo de Jesus, fazendo um pedido semelhante. Quando as pessoas começaram a apedrejá-lo, ele diz: Pai, não lhes impute este pecado. Então olha como o discípulo, ele perdoou como Jesus perdoou. Olha como o discípulo, ele teve a mesma postura do seu mestre. E isso é consonância, isso é o cabeça mandando a informação, dando a direção e o corpo respondendo. Então, a gente precisa de resolver o problema desse espasmo. O cabeça fala algo e o corpo faz outra coisa.
Primeiro, entendendo que se nós não conseguirmos, nós vamos gerar escândalo. E a gente tem que ter medo de gerar escândalo. Jesus diz, ai, né, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele por meio do qual o escândalo vem. Tá certo? Então, é medo. Segundo, produzindo o mesmo fruto. Terceiro ponto que eu queria destacar aqui, fazendo as mesmas obras que Jesus fazia. Então, testemunho e obras. Eu acho muito bonito que Jesus saiu fazendo obras maravilhosas no cuidado, no trato com os necessitados, dando pão a quem tinha fome, curando os que necessitavam de cura, e caminhando assim, o Senhor Jesus foi instituindo, implantando o seu reino na terra. O Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus, ele é o Senhor do reino e ele implantou o reino dele na terra. Nós cremos que o Senhor já reina entre nós. Agora presta atenção. Ele vem, ele começa a reinar, só que ele vai para junto do Pai e ele nos deixa aqui. Agora é função da igreja caminhar nos mesmos passos que Jesus. E Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que ele fala para os discípulos, vocês vão fazer obras semelhantes a essas e muitas, muito maiores do que essas. Quando a gente lê com critério esse texto de João capítulo 14, versículo 12, a gente sabe que os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram, a igreja fez muito milagre. Mas se você for comparar com os milagres que Jesus fez, os apóstolos não fizeram. Então, no que o Senhor Jesus está norteando? Está norteando dizendo da propagação do reino. O Senhor Jesus se preocupou em levar o evangelho para aquela região da Palestina, quiçá espalhou e chegou na Judéia. Era a Judéia, Palestina, era aquela região que Jesus desenvolveu o seu ministério. Mas hoje eu estou aqui em São Paulo, sentado numa cadeira, na cidade de São Paulo, falando para você de BH, falando para você de Teresina, falando para você aqui do Apurá, falando para a gente de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque os discípulos foram pregando o evangelho e foram chegando muito mais longe do que Jesus até então tinha chegado com a boa nova do reino. Então é importante que eu e você resolvamos o problema justamente fazendo as mesmas obras. Eu acredito que o Senhor ainda faz milagres, eu não tenho dificuldade com isso, mas eu acredito que o maior milagre é quando o evangelho chega à casa de alguém, ao ouvido de alguém, aquela vida transformada, modificada. Eu tenho experiência no meu lar familiar, onde o evangelho chegou e o álcool foi saindo, onde a fome foi saindo e a graça foi chegando, porque o evangelho chegou, o milagre aconteceu. Sim, eu acredito que o Senhor pode restaurar a saúde, eu acredito que o Senhor pode levantar o enfermo, mas eu creio que nesse texto a grande sacada é entendermos a pregação do Evangelho e que quando o Evangelho chega, ali é instalado o reino de Deus através de uma família que está em determinado bairro, que está em determinada rua, através de um aluno que está em determinada escola. Ele é Cristo para as pessoas ali. Ele é a voz, ele é o porta-voz, ele é o pregador, ele é o propagador do reino de Deus naquele local. Então presta atenção que a gente precisa de fazer isso. Nós precisamos de andar como Jesus andou, nós precisamos de fazer a obra que Jesus fez e a gente precisa também de amar. E aí é interessante que você poderia estar me questionando, mas o senhor está falando sobre ter o mesmo sentimento e parece que nada tem correlação com o sentimento. Eu creio que muitos dos nossos atos têm correlação com aquilo que está lá dentro da nossa alma. O que nós falamos do que existe no coração. O que nós fazemos por motivações que estão aqui, mas também estão aqui. Então eu creio que tem uma simbiose aí. A ação tem relação com o sentir. Agora é interessante que se você estava sentindo falta, eu queria dizer que a gente resolve o problema amando. E a comunidade de fé, o seu lar que você está inserido e você é cristão, tem que ser marcado pelo amor.
O texto de 1 de João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 20, é muito, muito duro, no sentido de dizer que se nós falamos que amamos o irmão, que amamos a Deus, mas não amamos o irmão, o texto diz: vocês são mentirosos, a verdade não está em vocês. Se você fala que ama a Deus a quem não vê, ama a Deus a quem não vê e odeia seu irmão, você é um mentiroso. Então, a ideia lá é para amarmos. A primeira carta de João trabalha muito isso, para amarmos de verdade, para amar. Então, eu fico imaginando que com este amor, a comunidade aprendendo a amar e vivenciando o amor como Jesus vivenciou, e o amor de Jesus era sacrificial. A Bíblia fala para nós que o amor do Deus Pai era sacrificial, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. O próprio Jesus, tendo nos amado, amou-nos até o fim. São amor, né? Amores, né? Sacrificiais. Eu queria dizer para você que nós também devemos amar. E nessa dinâmica do amor, o que vai acontecer? Colossenses diz que o amor é o vínculo da perfeição. Ele vai trazer harmonia, ele vai trazer diferenciação no seu convívio, no seu relacionamento. Irmão cristão, ame sua esposa. Minha irmã querida, ame seu marido. Filhos, amem seus pais. Amem seus pais. Na semana eu estava assistindo um seriado, e um seriado não necessariamente cristão, e eu estava vendo o drama de um filho que foi abandonado pelo pai e que quer restaurar o laço com o pai e está procurando restaurar o laço com o pai. Eu fiquei pensando, poxa vida, o camarada não é cristão necessariamente falando, não está em alguma igreja, o seriado não foca nisso, mas foca que um rapaz ali que foi abandonado estava querendo reconstruir o laço, a comunhão com o Pai. Foi esse amor. E nós que somos cristãos, nós mais do que nunca devemos procurar amar, porque nesse amor vem a perfeição. Precisamos aprender a amar. Amar quem nos persegue, o Senhor Jesus nos disse para desenvolvermos tal postura. E mais do que o cumprimento, o amor é o vínculo da perfeição. O amor, ele autentifica a verdade. Se você ama, vai se reparar isso como verdade nos seus atos, na sua postura, e as pessoas não vão questionar, porque o amor é inquestionável. Às vezes pode até achar que a gente é bobo, mas não pode falar que nós não amamos. E o amor é o cumprimento da lei. Isso vai se encontrar em Mateus 22, 40, 14, 21, Gálatas 5, 14. Bom, então vamos caminhar para a nossa conclusão. Primeiro eu queria que você entendesse que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nossos pequenos grupos. E os sentimentos muitas vezes nos movem. Eu, quando namorava, há muito tempo atrás, e morava em Goiás, estava para noivar. Eu saí de Goiás e fui até Mantena, Minas Gerais. Mas antes eu liguei para lá e eu disse assim: não vem não, porque tá tudo alagado. Não tem como chegar em Mantena, não, tem não. Tá horrível. E eu fiquei pensando assim: como é que eu vou fazer? E eu fiz. E eu cheguei lá em Mantena. Foi uma viacrúcia, foi uma coisa. Mas por quê? Porque eu amava. Então o amor faz-nos tomar atitudes assim impressionantes. Isso é bom, isso é bom. O nosso amor pelos filhos. O que nós não fazemos pelos filhos? Isso é bom. Então, quando eu vejo que a gente fala do mesmo sentimento e primeiro tratamos do reconhecimento de que a nossa falta de harmonia com o Senhor gera blasfêmia, gera escândalo e a gente precisa de corrigir isso, é uma atitude. E atitude ligada ao amor. Se você não ama, você não vai dar nem bola a isso. É sentimento. Sentimento. Bom, quando eu falei para você que a gente precisa de andar como Jesus andou, vivendo, produzindo os frutos que Jesus produziu, tem correlação também com o sentir.
Por que faz o que faz? Por aquilo que passa no coração, que passa na alma, que passa lá no nosso interior, que a gente muitas vezes nem sabe explicar, mas está fazendo. Isso tudo vai redundar no último ponto que eu trabalhei com vocês, que é amor. Bom, mas como é que eu faço? Obedeça. Eu não estou te dando uma sugestão. Eu não estou dizendo que você, se puder, deve ter o mesmo sentimento que Jesus. Eu não estou dizendo quando der você ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Estou dizendo que você tem que ter. O Senhor Deus vai te capacitar a ter e você tem que ter. Mas por que tem que ter? Quando você lê Romanos capítulo 6, versículo 22, quando você lê 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, quando você lê Filipenses capítulo 1, versículo 1, em todos esses textos e em vários outros, os cristãos são tidos como servos, dulo, escravo. Servo ficou bonito, né? Escravo. E naquela cultura em que a Bíblia foi escrita, se você perguntasse para um escravo, por exemplo, assim, você aceita uma laranja? O escravo olharia para o dono dele e diria assim: meu senhor, eu aceito uma laranja? Aí você falaria assim para ele: você quer um prato de comida? O escravo olharia para o dono dele e falaria assim: senhor, eu quero um prato de comida. Na cultura em que foi escrita a Bíblia, o escravo não é senhor sobre a sua própria vontade. Quem é senhor sobre a vontade do escravo? Quem é dono dele? E quem é nosso dono? Jesus Cristo, que nos comprou com o precioso sangue dele. Jesus Cristo, que veio e nos redimiu do pecado e nos transportou para o reino do seu Pai. Nós pertencemos a Ele. Então, se nós pertencemos a Ele, nós devemos nos submeter ao que Ele quer. As ordens dele. E quais são as ordens dele? As ordens dele são para que fôssemos e dessemos fruto, como Ele deu. Quais são as ordens dele? As ordens dele é para servir. Assim como Ele serviu, Ele quer que a gente sirva também. Ele ordena que a gente sirva também. Qual é a ordem dele? É perdoar. Ele nos ensina a orar dizendo sobre isso, né? Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual é a ordem dele? Amar. Então eu concluo dizendo para você: somos servos? Obedecemos. Se obedecemos, ele diz para amar, ele diz para perdoar, ele diz para servir, ele diz para frutificar. Cabeça está mandando, vamos vencer esse espasmo, vamos andar conforme o que Ele quer, conforme o que Ele ordena, vamos vivenciar Jesus aí para as pessoas, vamos caminhar e ter isso com toda a intensidade do nosso ser, amando ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa razão, vivendo para a honra e glória dEle. E eu duvido se Deus não vai transformar muitas vidas que vão apenas olhar para o jeito que nós estamos vivendo. Só de olhar. Há um tempo atrás, e eu encerro com essa história, eu li de um senhor lá na China que construiu toda uma estrutura de bambu para irrigar o arrozal dele. E ele irrigava o arrozal dele e era próspero o arrozal dele pela estratégia. Os vizinhos que sabiam que ele era cristão não o denunciavam, mas o perseguiam. E por mais de uma vez, os vizinhos foram e destruíram durante a noite todo o sistema de irrigação que ele fez com bambu. E aí ele procurou os líderes da igreja dele, perguntou para os presbíteros da igreja dele: o que eu faço? Aí o presbítero falou assim: a gente vai orar e vamos pedir uma direção de Deus para não definir alguma coisa nossa, mas de Deus para ti. E eles foram orar, conversar com Deus. E aí o irmão voltou lá para conversar com os presbíteros e os presbíteros falaram assim para ele: você vai construir um sistema de irrigação para cada vizinho que está destruindo o seu.
Que situação, hein? Que situação. E ele foi e construiu. Pro primeiro, construiu, ensinou, ajudou a pegar os bambus, abrir os bambus, fazer as canaletas. Foi pro segundo, fez. E depois que ele fez para todo mundo, ele voltou a fazer o dele. Os vizinhos foram visitá-lo e perguntaram assim para ele: por que você fez o que você fez? Você sabia que quem destruía os sistemas de irrigação do senhor éramos nós? Ele disse: sim, sabia. Mas por que o senhor fez o que fez? Porque o meu Jesus mandou. É simples, meus irmãos. O Senhor é o nosso Senhor e Ele nos dirige. Ele diz que devemos nos comportar perdoando, amando, perdoando, servindo, frutificando. Isso é o que o cabeça diz. E aquilo que o cabeça manda, o corpo obedece. E quando fazemos isso, mostramos um profundo laço de relação, de sentimento, de valores com o cabeça. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aos pedidos de oração, se houver algum pedido de oração, enquanto Marília termina ali. Um abraço em todos vocês que participaram, o Mário, o Alberto, a Ágata, outros irmãos passaram por aqui, Guilherme, Nicolas, o Jailson está aí conosco, é uma turma boa que eu ainda não havia citado. Então, que Deus abençoe vocês muito e poderosamente dê para vocês um final de dia, um começo de final de dia mesmo, né? O dia está acabando aí, entrando aí, né? Acho que é noite, né? Uma noite abençoada, né? Deus possa te dar uma noite abençoada e um final de semana abençoado. Vou pegar os pedidos de oração. Oi. A Edinalva pede oração para a mãe dela que ainda está internada. Edinalva pede oração pela mãe que ainda está internada. Eu vou estar aqui no momento convidando a Marília para orar, mas anota aí, a mãe da Edinalva continua internada, vamos orar por ela. Pedro Medeiros. Pedro Medeiros não estava muito bem de saúde esses dias, deu uma melhorada, mas pede oração. Pedro Medeiros. Orar também de gratidão a Deus pelo aniversário do Magnilson. Então tá, Magnilson tá fazendo aniversário. Olha, legal aí, Nicolas, mandou aqui simultaneamente com a Marília. O Magnilson está ficando mais velho hoje, 304 anos, né? Então o Magnilson está ficando mais velho hoje. Nós vamos orar pela vida do Magnilson, que está ficando mais velho, tá bom? A Janine pede oração pela nossa nação. A Janine está pedindo oração pela nossa nação. Vamos estar orando também. Mais algum pedido? Não. Então, eu vou convidar a Marília para sentar aqui e orar conosco, tá bom? Valéria, Deus te abençoe, minha sobrinha. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós temos a Tua palavra para nos dar esperança, para nos dar, ó Deus, alegria, para também, ó Deus, desafiar a nossa fé e conduzir a forma que devemos viver. Aprendemos, ó Deus, que somos servos de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e que devemos seguir, ó Deus, e obedecer os ensinamentos. Amém. Ele mesmo diz, aquele que ama, né, cumpra os meus mandamentos. É verdade, Deus. Que possamos viver assim, nos esforçando diligentemente todos os dias a obedecer todos os mandamentos, todos os ensinamentos que Jesus, ó Deus, passou para nós, não só, ó Deus, nos dizendo que devemos proceder assim, mas também vivendo, quando veio, ó Deus, a esse mundo e ser o exemplo de vida para cada um de nós. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida de todas as famílias da Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá. Sim, pedir ao Senhor que o Senhor continue sustentando, ó Deus, a vida dos irmãos, suprindo, ó Deus, todas as suas necessidades, dando paz ao coração, aquela paz que só o Senhor Jesus é capaz de dar. Isso aqui é uma paz diferente e que nós não encontramos no mundo, apenas, ó Deus, no nosso Senhor Jesus. Que o Senhor dê paz e que cada lar, ó Deus,
de alguém da igreja possa ser um lar, um ambiente em que não haja desespero, mas que seja lares que tenha sentimento de paz e de confiança no Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, pela nossa nação e também pelo mundo, ó Pai. Deus, derrame da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça, ó Deus, no mundo, que possamos, ó Deus, passar esse momento, ó Deus, o mais rápido possível e que muito em breve, ó Deus, possamos aqui no Brasil, ó Pai, termos superado essa crise, essa pandemia, ó Pai, e todas as outras dificuldades vindas, ó Deus, dessa situação. Que o Senhor nos ajude a atravessar, ó Deus, esse momento de turbulência. Assim como o Senhor guiou o teu povo pelo deserto até Canaã, que o Senhor guie a tua igreja, que o Senhor guie cada um de nós, ó Deus, para atravessarmos, ó Deus, esse mar turbulento que o mundo está vivendo e que nós estamos vivendo. Eu quero pedir ao Senhor também que o Senhor continue restaurando a saúde da vida do nosso irmão Pedro Medeiros, do Silvio também. Sim. E eu peço ao Senhor que o Senhor derrame a tua cura. Se antes era difícil, ó Deus, para o povo brasileiro que não tem planos de saúde tratar de sua saúde, agora fica muito mais difícil. Pois os hospitais, ó Deus, estão lotados e muitas vezes, ó Deus, corremos risco também em procurar o sistema de saúde agora. Por isso pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe esses irmãos, que o Senhor derrame da tua cura, que o Senhor restabeleça a saúde desses irmãos. Te peço também pela vida da mãe da Edinalva, que ainda está internada, ó Pai. Que o Senhor possa estar assistindo ela nesse leito de enfermidade, abençoando os médicos que têm cuidado da vida dela. Sim. E que ela possa todos os dias, ó Deus, ter a certeza e o consolo de que o Senhor está com ela. Amém. Ó Deus, além do cuidado dos médicos, além, ó Deus, do amor da família, além do cuidado dos entes queridos, ó Pai, que ela possa descansar, que a vida dela está nas boas mãos misericordiosas e bondosas do Senhor. Amém. Ó Deus, mas também temos motivos de agradecimento e encerramos essa oração com gratidão. Gratidão pela vida do Magnilson, amém, por o Senhor ter dado a ele durante o dia de hoje mais um ano de vida. Amém. E por todas as bênçãos que a vida do Magnilson traz para todos aqueles que conhecem o teu servo e se relacionam com o teu servo. Obrigado. Muito obrigado, porque o Magnilson é uma bênção do Senhor para com as nossas vidas. Porque o Senhor tem feito dele um abençoador. O Senhor tem abençoado sobremaneira a vida dele. E essa bênção tem, ó Deus, vazado, tem chegado até nós. Amém. Que o Senhor, ó Deus, multiplique a esse jovem esses anos de vida. Que o Senhor dê longevidade a ele e que em todos os dias que o Senhor der ao Magnilson, que ele possa exalar essa alegria que ele exala de servir ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos com gratidão. Amém. 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 Tchau, irmãos. Muito bem, estamos terminando. Algumas informações antes de encerrarmos. Primeiro, agradecendo todo mundo que passou por aqui. Pastor Gilmar, da Igreja Metodista, amicíssimo meu, longa data, saudade do pastor Gilmar. Coisa boa é poder ter amigos entre os cristãos, né? Pastor Gilmar, pastor Claudeni são amigos de casa, com quanto de outras denominações da Igreja de Cristo, como eu. Vamos lá, abração aí, abração em todos vocês que passaram por aqui. Semana que vem a gente retorna para falar sobre simbiose, né? Reciprocidade, melhor dizendo, reciprocidade saudável. A gente vai falar sobre aceitando uns aos outros. Anota aí, semana que vem, aceitando uns aos outros, tá? Tema de semana que vem. Outro ponto que eu queria deixar aqui é que nós encerramos hoje o nosso estudo da noite, mas domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical e nós vamos falar sobre alegria na escola bíblica dominical. Depois de alegria, sabedoria e trabalho, vamos estar trabalhando em Eclesiastes capítulo 2. Então vai lendo aí, decorando Eclesiastes capítulo 2, beleza?
à noite nós vamos ter nosso ministro de louvor pregando e terça-feira, ó, nossa sala de oração. Eu queria fazer um desafio para você, para nossa sala de oração. Nossa sala de oração na terça-feira, às 20 horas, você vai fazer o seguinte: você vai pedir para mim, para eu te mandar o link, para você levar um visitante para a nossa sala de oração. Legal? Cabe até 100 pessoas na nossa sala de oração. Então você vai pegar, vai pedir, ó, pastor, manda o link para mim que eu quero levar um amigo, 2 amigos para a sala de oração. E nós vamos ter umas 100 pessoas na nossa sala de oração na terça-feira. E vai ter alguém especial trazendo 10 minutos de reflexão para nós. Vou fazer uma surpresa para vocês. Toda terça vai ter alguém especial trazendo uma reflexão que você não faz nem ideia e vai aparecer lá conosco que vai trazer uma reflexão. Terça-feira que vem. Então, só para recapitular, sexta-feira que vem, voltamos, pequeno grupo. Domingo pela manhã, às 10 da manhã, escola dominical, tá? À noite, culto, às 19 horas. E terça-feira que vem, sala de oração. Amo vocês de verdade, de coração. Vocês são um presente de Deus para mim. E eu estou despedindo aqui, mas com o coração ligado aí com um de vocês. Deus abençoe muito, muito cada um de vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus.